E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos outra vez ao canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo e é dia de finalmente eu dar as minhas impressões sobre Rising Star. Uma edição que quem acompanha o canal com alguma frequência viu aí há algum tempo o vídeo em que ela chegou, o vídeo de aquisição, trazida de um sebo lá de Santa Catarina para mim. Cara, Rising Star é uma daquelas edições em que eu conhecia de nome, eu sabia que existia, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de ler o material. E então ficou tipo de molho, entendeu? Eu sabia que existia, mas durante muito tempo nem pensava nela, nem lembrava da existência dela, até finalmente ter essa oportunidade. A edição que eu tenho aqui é da Mythos, né? Foi da Top Call. É uma encadernação, na verdade, né? É aquela coisa com a famosíssima lombadinha quadrada, uma capa cartonada e um papel que não é o papel jornal, que como todos vocês sabem, eu não sei a droga do nome do papel, porque isso não me preocupa muito, sinceramente. O que dizer sobre Rising Star agora que eu finalmente pude ler, né? Eu sempre tive vontade de ler, mas não, né, não rolava muito e tal, nunca tinha tido oportunidade. Esse encadernadinho aqui, eu não sei se no Brasil ele foi publicado de outra forma que não seja nos encadernados. Isso é preciso esclarecer. Mas esse encadernadinho aqui, ele me chama a atenção de cara, porque primeiro ele parece um pouquinho pretensioso, né? Ele traz aqui em cima, ó, a mais aclamada saga em quadrinhos desde o Watchmen. Velho, isso aí é uma questão de gosto, né? Vamos ser sinceros, né? Por que eu tô dizendo isso? Eu li esse encadernado aqui, né? Que não é a saga completa, por assim dizer, né? Aqui é a porta de entrada. Eu não sei se deram continuidade depois aqui no Brasil, pelo menos, ou não, né? Mas eu li. Você aqui tem um material muito bom, ou seja, eu gostei do material. É sim um material bom. Eu não gosto o tempo todo da arte. A arte nem sempre me agrada, mas é um material realmente muito bom. É um material interessante. É um material que você tem que lembrar que ele está inserido num contexto de época. Para hoje em dia, ele é bastante datado, ou seja, ele meio que envelheceu mal. Diferente do Watchmen, que embora também tenha muitos conceitos emergentes da sua época, eu não acho que envelheceu mal. Isso é tipo memória afetiva, isso é alguma maneira de eu ter preferências, né? Tipo, estou defendendo uma e deferindo a outra por questões de gosto pessoal? Muito provavelmente, mas é assim que a vida é, né? Mas é sim um material muito bom. Mas daí a dizer que é a mais aclamada série desde o Watchmen, cara, eu consigo pensar em pelo menos mais umas duas que pra mim são muito melhores e mais aclamadas que Rising Star. Mas aí, beleza, os caras estão vendendo o seu peixe. Como já dá pra ver aqui na capa, né? É um trabalho do J. Michael Straczynski ou algo do tipo. A Mythos tentou dar uma boa caprichada na publicação, considerando as coisas da época. Há, inclusive, um prefácio aqui do Neil Gaiman, que já é uma coisa a se levar em consideração, porque é um dos melhores escritores que existe, né? E todinha, né, dividido em capítulos, ó, com o roteiro do Straczynski e os desenhos na primeira parte, pelo menos, do que o Chá. Depois, se não me engano, mudam os desenhistas, ou eu tô lembrando errado. Deixa eu só dar uma pulada aqui, gente, para ter certeza disso, mas me parece que não é o tempo todo o mesmo desenhista na obra, né? É sim, ó. Aqui, por exemplo, já temos desenhos do Christian Zanier. Mas seja como for, mesmo com as mudanças que vão acontecendo de artistas, o desenho em si, o tempo todo, a arte em si, o tempo todo, não me agrada muito. É um tipo de quadrinho que não me pegou pela arte.
né? Porque a arte não me agrada muito, a arte é ainda mais datada, a arte tem muitos elementos ali do final dos anos 90, início dos 2000, aquela coisa que eu sempre falo das mulheres de 60 anos mega maravilhosas e dos homens idosos mega musculosos. Ninguém é feio, ninguém é esquisito, todo mundo é lindão, até o cara gordo que aparece aqui é quase um gordo sexy, ou seja, aquela arte realmente dispensável, ela está presente em Rising Star quase que o tempo todo, e isso chateia um pouco, pelo menos a mim. Mas o roteiro é realmente fantástico. Por que o roteiro é datado? Rising Star pega aquela ideia de brincar de maneira diferente com os superpoderes, né? Existem seres superpoderosos no universo de Rising Star, mas eles têm um número bem definido, são 113, se não me engano, né? E só eles. Não tem essa coisa como nos universos que a gente conhece, tradicionais, Marvel, DC, né, de gente que ganhou poderes pela magia, gente que ganhou poderes pela tecnologia, essas coisas não tem, né? Tipo, alienígenas, pelo menos na ideia central da série não tem. Né? Aconteceu um evento que ainda não pode ser explicado e esse evento fez com que 100 e poucas pessoas ganhassem algum nível de poder. E esses níveis são bem diferentes, algumas quase não têm poder nenhuma e outras têm, né, poderes muito proeminentes, né, são realmente bem poderosas e isso fica nichado só naquelas pessoas. Esses seres superpoderosos não passaram desapercebidos, acabaram sendo cerceados, cercados, vigiados pelo governo e essa coisa toda. Por que parece datado? Porque é, né? Vocês aí que estão vendo esse vídeo agora conseguem pensar, tenho certeza, em mais 4, 5, 6, 7 outros tipos de minissérie, de história, né, de saga, focada na mesma ideia, de dar uma visão diferente para seres superpoderosos, né? Aquela coisa da pessoa comum que acaba descobrindo que tem poderes e como ela vai lidar com isso, e ela vive num universo onde seres superpoderosos têm uma pegada diferente e não são vistos como maravilhas, né? São vistos com desconfiança, com temor, não só pelo governo, mas como a população em geral os vê assim. Rising Star é essa pegada. Na época em que ela foi publicada, isso ainda era relativamente novo. Relativamente novo porque não era novo de fato, né? Outras histórias, outras sagas já haviam surgido dentro do mesmo tema. A principal diferença do Rising Star, na minha opinião, é que ela é um pouco mais sombria do que a maioria das... Ih, rapaz, ó, puxei aqui e fiz soltar aqui, ó. Já temos trabalho para a minha consertadora. Sou descuidado. Mas como eu estava dizendo, é que diferente da maioria das histórias da época com essa ideia central de uma visão diferente dos seres superpoderosos, ela tem uma pegada mais sombria e muito mais nichada. O número de super seres no planeta é bem menor, é muito definido, as diferenças entre eles são bem grandes, né? E a maneira como elas são tratadas também. Você fica com a impressão de que os poderes que eles ganharam estão realmente muito longe de serem dons, né? De serem virtudes. Parecem muito mais, mas muito mais mesmo, quase punições, fardos, né? Porque eles são tremendamente vigiados pelo governo, eles são tremendamente tratados com desconfiança, às vezes até com maldade pelas pessoas comuns, que não conseguem se sentir à vontade com eles, e grande parte deles não conseguiu tirar nenhum fruto, nenhum bem do fato de terem adquirido superpoderes. Grande parte deles simplesmente não conseguiu tirar disso nenhum benefício e ficou condenado a tentar viver uma vida normal, uma vida comum, sendo que jamais poderiam ser normais e comuns. Essa pegada bastante mais obscura, bastante mais
sombria é talvez a grande diferença. Isso adicionado a um fato interessante. Descobre-se com o tempo que quando um destes agraciados pelos superpoderes morre, a energia que lhe deu superpoder acaba sendo distribuída igualmente entre os demais. Ou seja, você é um dos 113, você morre, ficam 112. Aqueles 112 vão ter um aumento no seu poder, porque a energia que estava em você se divide para cada um deles. E isso não deixa de ser a grande questão, a grande trama central da história de Rising Star. Porque eles começam a ser mortos, né, os super seres do planeta, né, os especiais, como eles são chamados, começam aos poucos a serem assassinados, né, por alguém que tem como principal objetivo ganhar esse poder. Porque aí há outra questão, há um outro detalhe. Descobre-se que com o tempo a energia que dá superpoderes a esses especiais vai sumindo, ela vai ficando menor, ou seja, eles vão perdendo poderes. E o assassino de especiais tem como objetivo ir matando os especiais para que ele não tenha o declínio desse poder. Quando você começa a ler Rising Star, você fica com a impressão de que tudo o que a série quer te oferecer, de que todo o mote da história é realmente você tentar descobrir quem é esse cara, né, essa pessoa, esse ser que está matando os superpoderosos, está matando os especiais. E aí vem uma das grandes surpresas barra decepções da série. Você descobre em pouquíssimo tempo quem é. A história te faz pensar que é esse o grande mistério para em pouquíssimo tempo tirar isso de você, né? Não é a questão central descobrir quem é o assassino, porque o assassino é revelado em pouquíssimo tempo. Né? O assassino e as motivações dele são reveladas em pouquíssimo tempo. Logo fica claro que o grande mote central da questão é mesmo um combate, uma espécie de guerra civil entre os próprios especiais e o governo, por assim dizer, né? Tipo, são três forças envolvidas. O governo que controla, de certa maneira, uma parte desses especiais e os outros especiais que não querem se curvar a isso. E os interesses pessoais de cada um, seja um dos especiais ou não, nos resultados dessa guerra, dessa luta. É o que acontece aqui. É o que surge aqui. E isso faz, de certa maneira, com que, em parte, a história pareça que perca um pouco a força, porque você fica empolgado pensando que tem aqui um grande mistério a desvendar, mas ao mesmo tempo em que ela te tira isso, ela joga você nesse novo universo, em que você começa a tentar imaginar e entender os desdobramentos desse confronto, as mudanças que ocorrem, afinal de contas, com essa questão de que quando um especial morre, a energia dele é redirecionada para outro, você acaba vendo especiais que até então quase não tinham poder nenhum, de repente emergindo com grande poder e se tornando uma figura diferente, né? Uma figura com importância e peso maior nesse jogo, né, terrível que é a guerra entre eles. E aí a história consegue te prender de novo. É difícil você conseguir fugir da ideia de que não tem nada novo aqui, principalmente se você, como eu, está lendo esse material agora. É difícil. Você já leu um monte de coisas assim, né? Crepúsculos dos super-heróis, outras histórias que têm pegadas num sentido que não deixa de ser parecido, tipo da DC, o Reino do Amanhã, né? A própria Ruínas, por exemplo, né, da Marvel, que embora seja uma história com uma ideia bastante diferente, mais tentando chocar e tal, né, mais com uma visão meio... Você tem que gostar do bizarro para gostar de Ruínas, né? Mas não deixa de ter essa coisa da visão diferente, da desglamorização do superpoder, que é o que o Rising Star faz. Você acaba pensando nisso, acaba pensando que é um material que você já leu muita coisa nesse sentido. Mas, se você simplesmente esquecer isso, pensar que é um material mais antigo, que não deixa de ser um dos pioneiros nessa questão, e de que tem umas ideias centrais que realmente não foram até então usadas, como essa coisa de o número ser mais nichado, a energia que eles compartilham, a responsável pelo poder deles, ser uma coisa muito única,
Isso é uma coisa que só pode estar entre eles e a energia não desaparece. Os seres que são agraciados com ela, sim, por isso que ela se redistribui. É quase como o Highlander, né? Sabe aquela coisa do só pode haver um? Tipo, se todos os outros especiais morrerem e ficar um só, esse cara vai ser o mais fodão do universo, porque ele vai ter os poderes de todos. E isso torna a história muito interessante. Rising Star valeu muito a leitura, apesar dos seus probleminhas. Alguns deles são probleminhas só pra mim, né? Vamos lembrar isso, como a arte, por exemplo. Tem gente que não se incomoda, né? Então, apesar dos seus probleminhas, apesar das suas limitações, Rising Star vale muito a leitura. Eu gostei muito, fiquei muito feliz. Não há um final de verdade aqui, né? Há uma abertura para a continuação da série. Se algum dia, de alguma maneira, eu tiver acesso ao restante da série, eu vou gostar pra caramba. Se você conhece, fala aí nos comentários o que você achou. Se você não conhece, fica uma recomendação interessante. E se você gostou desse vídeo, deixa like.